Olá, sejam bem-vindos à edição número 214 do podcast Posto Emissor. Estamos em Paços de Arcos, a 5 de novembro de 2024. É a véspera do 40º aniversário da marca Blitz. O meu nome é Luís Guerra, comigo está hoje Miguel Cadete, diretor da Blitz, e o nosso convidado desta edição especial Blitz 40 anos é o Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Empresa, casa da Blitz, que a 6 de novembro de 84, não o Francisco, mas a Blitz, então em papel jornal, via pela primeira vez a luz do dia. Uma história que chega ao ano de 2024 e que é motivo de festejo. Francisco, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo sejas ao Posto Emissor. Muito obrigado pelo convite e não deixa de ser estranho estar aqui neste estúdio como convidado, nesta cadeira. Normalmente estou na cadeira onde tu estás sentado, Luís. Hoje trocámos as posições. Costumamos mais... É o Luís quem manda. Exatamente. E bem... Caro ouvinte, daqui, Posto Emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, e isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Costumamos mais frequentemente celebrar os feitos e as glórias dos grandes da música, mas desta vez permitimos-nos olhar também para dentro e para o papel que a Blitz teve ao longo destes 40 anos no acompanhar dessa coisa verdadeiramente essencial que para todos nós, pelo menos, é a música. Francisco, vou começar por aí. Quando é que na tua vida te deste conta de que a Blitz existia? Muito cedo. A Blitz, como tu acabaste de dizer, já existe há quase 40 anos. Estamos agora das vésperas, exatamente, de celebrar os 40 anos. E a Blitz, desde cedo, que faz parte daqui do Grupo Empresa, que é, como todos sabem, algo que foi criado de forma orgânica e depois também através de algumas compras pelo meu pai, que neste momento é o chairman, o Dr. Pinto Balsemão, que é o chairman do Grupo Empresa. E, portanto, eu tinha o hábito desde cedo de ler os jornais que eu trazia para casa, alguns deles diários, outros semanais, e dos quais a Capital, que era o vespertino, na altura, entre os diários, o Expresso, naturalmente, e a Blitz. E, portanto, na altura era o Blitz. Na altura era o Blitz, era o jornal Blitz. E, portanto, não sei muito bem dizer qual é que foi, com que idade é que comecei a ler o Blitz, o jornal Blitz, mas sei que foi bastante cedo, porque tenho memórias bastante vívidas desses momentos. Lembras-te de alguma capa em particular, algum artigo, alguma reportagem de concerto? Eu lembro-me de uma coisa que era, acho que quando chegava à casa, o meu pai com os jornais, e eu tinha sempre ali uma espécie de um ritual que era pôr os jornais no chão e ler o jornal. Portanto, eu era pequeno, não é? E ler os jornais no chão, e seja qual o jornal fosse. E acho que todos nós temos quem lê jornais, e espero que seja muita gente que esteja a ver este podcast que ainda lê jornais físicos, porque acho que tem aquele gosto diferente. E nós passamos o dia agarrados aos ecrãs. Falo por mim, é sempre diferente pegar num livro ou no jornal com aquela textura e a possibilidade de manusear. Mas sempre tive esse gosto, e cada um tem as suas rotinas, e o Expresso sempre continuo a ler de trás para a frente. E no caso do Blitz, o que eu fazia sempre era ir diretamente aos pregões e declarações. Era uma das coisas que me dava mais gozo a ver desde cedo. Curiosamente, há um artigo recente na revista do Expresso do Pedro Buxo Mendes, parece que é de propósito, sobre exatamente, e é de propósito, mas porque quando vocês me convidaram para vir a este podcast, era das coisas que eu iria também referir, porque tenho mesmo, não é só de ler o texto do Pedro, e de facto o texto está ótimo e leva-me também para esses momentos, mas exatamente o que o Pedro disse, lá escreve no texto da revista, é aquilo que eu sinto, que ele foi a primeira rede social em Portugal, não sei se no mundo, mas era... Com um delay de pelo menos uma semana. Mas isso tornava a coisa ainda mais interessante. Sim. Porque as pessoas ficavam à espera da resposta. Era emocionante, exatamente. Mas era isso. Talvez por isso mesmo é que a primeira coisa que eu fazia era ir a essa secção para ver se havia respostas a provocações ou perguntas da semana anterior.
e porque de facto havia pessoas com muita piada que escreviam lá. Falando agora da tua ligação à música enquanto fã, gostava de te perguntar qual é que é a tua memória musical mais longínqua. Quando tens que pensar em música, o que é que começa a tocar na tua cabeça? Mais longínqua? Sim. Mais longínqua, acho que temos todas as músicas infantis e nessa, mas sinceramente. Sim, mais fácil, o primeiro disco que compraste ou o primeiro concerto que assististe. Certo. Os primeiros telediscos que eu vi na televisão, claramente são dois. Um que é o do Zaha, o Take On Me, portanto, banda desenhada, animada, muito animada. E bem feito para a altura, sinceramente. Eu acho que hoje em dia, uma história para aquilo não está nada mal feito. Continua a ser um excelente videoclipe. Eu acho que é um ótimo videoclipe. E portanto, ele era com a minha irmã Joana, que nós víamos isso. Acho que era MTV, não sei se era MTV já na altura ou não, mas era na televisão. E o outro, os Europe, o Final Countdown, obviamente. e esse tinha o LP também. E não lembro mais algumas músicas sem ser essa, mas eram assim as primeiras músicas que eu me lembro quando era mais novo. E depois também, neste género infantil, tínhamos como é que se diz? O de 45 rotações, porque tínhamos aquele do Paul McCartney e o Will Stand Together, também um desse dos Chaves. Do Chaves. Exatamente, também esses são assim os que eu me lembro mais. Mas aqueles que quando uma pessoa decide já tem algum dinheirinho e pode comprar um disco ou pode ir comprar o bilhete para um espetáculo, tens alguma memória? Sim. O primeiro concerto que eu fui, não fui, enfim, foi o dos Dire Straits em Alvalade, mas isso nem sequer fui eu que escolhi, levaram-me e eu decidi também dizer que sim, que gostava de ir. O primeiro disco que eu me lembro talvez ter comprado ou de querer muito comprar, já é mais à frente, acho que foi o Use Your Illusion 2 dos Guns N' Roses, acho que foi esse. Assim, não quer dizer que antes desse não tivesse discos lá em casa, mas não foi com o meu dinheiro, havia. Ou não era um presente, ou. Sim, não era. Mas por acaso tenho uma memória antes dessa, vocês estão agora de repente é o desfiar, que é os Hit Parades, não é? Os primeiros Hit Parades, e o primeiro Walkman que eu recebi deve ter sido com 7 anos ou uma coisa assim, vinha com o Hit Parade lá dentro e lembro de todas as músicas desse Hit Parade, é impressionante. Tinha tudo, tinha desde a Maria Madalena até ao. Maria Madalena de Sabrina, certo? Sandra. Tinha tudo, tinha a música dos Black, havia um que era dos Black, havia. Que era Wonderful Life. Exatamente, Wonderful Life, exatamente. Sim. Todas essas músicas. O videoclipe era eles terrível, aquela música muito. Sim. Muito triste. Sim. O título Wonderful Life. A música é triste. A música é muito triste. Tinha o Captain of the Heart. Tinha assim coisas que hoje em dia são guilty pleasures porque fazem lembrar dessa altura, mas não são muito boas. Essas coletâneas ajudam a fixar a nossa memória também, temperam um bocadinho as épocas, não é? Um verão qualquer. Temperam de tempo, não é? De tempo, sim. E também em termos de tempero, de sal, exatamente, ou de açúcar, consoante as experiências que se teve naquele verão ou naquela altura em particular. É sabido que o teu pai, o Francisco Pinto Balsemão, não se dava mal na bateria. O filho de peixe sabe nadar ou o talento não passou nesse sentido? O talento salta uma geração. Essa é a resposta que eu tenho para vos dar. O meu irmão Henrique tem também um ouvido e é bom na percussão, nunca teve aulas. Os outros irmãos, eu e os meus outros irmãos, portanto, nós os 4 não temos jeito. Mas todos nós gostamos de música. Isso passou, esse gosto. Não há nenhum dos 5 filhos que não goste de música. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu gosto musical, mas não há ninguém que diga que não gosta de dançar ou que não gosta de cantar mal, não é? No karaoke. Agora, fora o Henrique, claramente a geração abaixo, tanto os meus sobrinhos e até os meus filhos, que eu acho que a minha filha até. Os meus filhos, portanto, dos 14 netos, não sei dizer quantos, mas já há vários que tocam piano, violino, viola, portanto, aí já claramente é genético, sim. Portanto, infelizmente saltou uma geração. Se não comportasse assim um esforço desmesurado, qual é que era o instrumento que tu no qual gostarias de ser capaz e exímio? Eu tentei, a questão é essa que eu gosto, tentei. Portanto, tentei piano quando era mais novo e um bocadinho forçado. Naquela altura era aquela coisa de tocar piano e falar francês, mas não tive grande sucesso. E depois
mas por vontade própria tive aulas de guitarra, de viola e não correu bem. Mas sim, seria guitarra. Same year. Parece que tu também? Mas tentaste? E acabamos todos a fazer podcasts. É mais fácil, eu acho. Há pouco falavas do concerto dos Dire Straits em Alvalade. Acho que nesse ano houve outros que também deves ter visto: o Elton John, os Genesis, o próprio Michael Jackson. 92 foi o ano em que os concertos, nessa altura, no início dos anos 90, os concertos de estádio passaram a ser as catedrais. Neste caso, o Alvalade tornou-se a catedral desses grandes concertos. Mas 2 anos depois, uma história que eu li nas tuas crónicas, vivendo a poucos metros do Dramático de Cascais, cometeste o feito de falhar o concerto dos Nirvana. Pois é verdade. É verdade. Foi, sim, fui ver esses concertos que tu agora referiste e confesso-te que talvez o que eu gostasse mais na altura, ou que eu conhecesse melhor, era Elton John, porque eu ouvia-se muito lá em casa e pronto, há alguns gostos iniciais, mas já lá vamos, que se apanha da família, dos pais ou dos irmãos mais velhos. E portanto, sim, foi ótimo ter tido essa oportunidade, e só posso agradecer aos meus irmãos mais velhos por me terem levado a esses concertos de estádio, e acho que isso também contribuiu para a minha cultura musical. Esse episódio que estás a referir, que não episódio, foi pouco tempo, até acho que antes do Kurt Cobain morrer. Sim. E acho que foi em 94. Fevereiro. Fevereiro. Ele falece em abril. Em abril, sim, exatamente. Sim, este era um dos últimos concertos da digressão. Sim, que até creio que até acaba mais cedo do que era suposto. Mais cedo, e depois ele veio a falecer no início do ano. É verdade. Eu já era muito fã dos Nirvana, como sou hoje em dia, talvez a minha banda preferida, talvez esteja no top 5 das minhas bandas preferidas, então continuo a ouvir muito, e na altura já gostava muito. E tinha a oportunidade de comprar um bilhete, que havia uma pessoa que tinha um bilhete para mim, e eu, por ter um teste de qualquer coisa de história ou geografia, não fui a esse concerto, esse famoso concerto no Dramático de Cascais, que ainda por cima eu na altura morava em casa dos meus pais e era mesmo muito perto de onde foi o concerto. E arrependo-me até hoje, apesar dessa minha amiga que tinha o concerto, de terem partido o nariz no mosh pit a fazer assim para trás. Agora os nossos ouvintes não estão a ver que eu estou a fazer o gesto, mas alguém à frente dela a abanar o capacete a partir do nariz, ou pelo menos começou a sangrar. Mas isso faz parte, não é? Fazia parte desse concerto. É muito comum, eu pude testemunhar isso junto da Cruz Vermelha num dos festivais de verão, nas noites de heavy metal. O número de casos de precisamente narizes e cabeças partidos sobe em flecha quando há artistas mais intensos. E portanto, isto é mesmo verdade. E tenham cuidado nos concertos com o mosh e com o abanar da cabeça. Mas pronto, mas é verdade, e arrependo-me. Acho que é daquelas coisas que pronto, mais tarde nós achamos sempre, acho que quando somos mais novos achamos que vai haver outra oportunidade e que pronto, se calhar que as coisas depois acabam por acontecer de uma maneira ou de outra, mas hoje em dia obviamente não faria isso. Claro. E fica-me atravessado até hoje. Também eu pude ir, ainda que adoentado. O concerto também não foi assim nada do outro mundo. Claro que foi uma noite histórica, porque foi a única noite em que os Nirvana atuaram em Portugal, mas como concerto. Obrigado, Miguel, sério. Pronto, então já acho que vou fazer as pazes com esta minha falha. Não foi assim nada. Aliás, há vários registros na internet que nós na Blitz temos publicado, captados pelos já então 4 canais, não é? Que já existiam em 94. Exato. Já tínhamos 4 canais. Até uma televisão francesa que entrevistou o Kurt Cobain na Baía de Cascais, num barco ao largo da Baía de Cascais. Há pormenores muito engraçados desse concerto. Aliás, o Kurt Cobain a conhecer os Buzzcocks, que era a banda que fazia a primeira parte, e de quem ele era grande fã. Também existem vídeos, realmente na internet aparece, também existem vídeos deles conversando pela primeira vez, além de registros do próprio concerto.
está, quer dizer, na medida do possível, bem documentada essa passagem dos Nirvana para Portugal. Há pouco, Francisco, falavas do Elton John como um exemplo de um artista que se ouvia em casa, ou seja, não era propriamente uma exploração tua, uma descoberta tua, mas depois há claramente bandas ou descobertas que tu fazes a certa altura que se transformam um bocadinho até em jeito de afirmação do gosto pessoal, não é? Essas descobertas surgem, penso que nos anos 90, e quais são os artistas ou as bandas que despertam em ti essa sede de contemporaneidade? Sim, se durante algum tempo, acho que, como eu dizia, houve aqui uma fase, tinha muito essas músicas que eu tinha lá em casa, e eu ouvia as cassetes gravadas da minha irmã Joana. Coitada, ela só ouvir isto vai ficar zangada comigo, mas o que eu vou dizer já lhe disse algumas vezes. Se não fosse o facto de ter um primo que vivia em Paris naquela altura, e que me ensinou o que era boa música, eu acho que hoje em dia estaria a ouvir Wilson Phillips e Bananarama e coisas desse género. Nada contra, mas e a minha irmã já evoluiu também, mas o seu gosto musical. E portanto foi isso que me fez despertar muito mais para a cena grunge. Foi esse meu primo, o meu primo Eric, que me mandou 4 cassetes na altura de Paris. E foi mesmo isso que mudou muito a minha maneira de. Já estava a ouvir um bocado também Guns N' Roses, que para ele não era cool, ou seja, já estava um passo à frente, naturalmente, e portanto mandou-me cassetes com Nirvana, com Pavement, com uma banda sonora de um filme. Singles? Não, de um filme que agora já me vou tentar lembrar, mas que tinha, eu nem sequer vi o filme, mas a banda sonora era com músicas interpretadas por bandas de heavy metal e de rap / hip hop, que na altura uma coisa que não existia. Tipo Faith No More com uma coisa chamada Booyah Tribe, Helmet com House of Pain, Cypress Hill com Sonic Youth, e eu fiquei. A mistura de hip hop com heavy metal. Sim. Exatamente, é isso. Muito uma coisa, exatamente, é isso. E eu, na altura, fiquei doido com isso. E tinha só uma das castas que ele mandou. Eu não sabia que era possível sequer. Chamava-se Judgment Night. E portanto, acho que nem vi o filme. Portanto, isso por mim também achei que é possível existir isto. E este meu primo está aqui a mostrar-me uma coisas que eu nunca tinha conhecido na minha vida. E portanto, foi aí que eu ganhei um gosto por muito grunge, mais rock. Sempre fui até hoje. Não é que hoje não ouço outros estilos musicais, acho que vamos também ficando mais velhos e mais ecléticos, mas foi muito por aí que comecei a ter um gosto diferente. Na adolescência, e até no final da adolescência, a música faz parte de todo um processo de afirmação, definição de gostos e até de a certa altura ligado até a um posicionamento social e político, que às vezes acabamos acaba por fazer parte. Pertenceste a uma tribo ou foste experimentando daqui e dali sem te comprometeres com essa pertença mais decisiva? A minha tribo foi o grunge, quer dizer, Nirvana, Pearl Jam, Faith No More, Alice in Chains, Soundgarden, Temple of the Dog, Stone Temple Pilots. Essa foi sempre a minha tribo. E era mais pela música ou era por aquilo que eles cantavam? Eu acho que nós somos aquela geração que era as duas coisas, ou seja, a música tinha ali aquela coisa de raiva, não é? E que nós estamos a crescer. Acho que é aquela coisa das hormonas que precisamos também de extravasar de alguma forma aquilo que é a energia que está dentro de nós, mas também tinha aquilo que felizmente muitas capas de discos dos CDs que existiam, tinham lá as músicas lá, as letras e músicas lá escritas, e depois nós líamos aquilo e parecia que fazia tudo sentido, não é? Nós estamos, ou sofríamos por questões amorosas, ou sofríamos porque o mundo não nos compreendia e era tudo muito injusto. Estamos sempre a sofrer, não é? Enquanto adolescentes ou pré-adolescentes. E depois também. E depois também. Mas há quem diga, acho que isso provavelmente já terá sido aqui dito algumas vezes. Bem gerido, não é? Já se consegue gerir melhor. Sim, mas há quem diga que é aquela fase entre os, acho que é 12, 13, 14, 15 que marca mesmo o nosso gosto musical para o resto da vida. E isso, no meu caso, não tenho dúvidas nenhumas.
Era a parte também das letras, e havia coisas que não faziam sentido nenhum. Quer dizer, uma pessoa olhar para as letras do Nirvana, do In Utero, ou seja o que for, mas na altura parecia, não é que fazia sentido, mas era espetacular. E depois escrevíamos nos cadernos para os nossos amigos, e havia aqueles CDs que não tinham lá dentro as letras das músicas, e então tínhamos de estar a parar e escrever e depois partilhar entre nós, e etc. E acho que isso também era um processo de descoberta muito, muito interessante. Interage um bocado às duas coisas. E no processo, a troca de jornais Blitz também nos recreios das escolas foi importante, não é? Havia pessoas que compravam discos sem conhecer a cara dos artistas e às vezes era a própria crítica, quero eu acreditar, que espoltava o interesse em alguém, em conhecer um bocadinho mais. Nós tínhamos também o Alô Dona Rosa, não é? Também era, sim, verdade. Também feito por Luís Pinheiro de Almeida e por Jorge Mourinha, em que era respostas a questões dos leitores sobre a carreira e os feitos e não feitos deste e daquele artista, e também com um êxito assinalável, porque lá está, às vezes vale a pena lembrar as pessoas que nessa altura não havia internet, não havia Wikipedia, e portanto era ali que estava a informação e o conhecimento sobre música, nomeadamente para essas pessoas que tinham conhecimento enciclopédico, e continuam a ter, felizmente, sobre muitos artistas e grande parte da música, por exemplo. Mas muitas vezes falamos dos pregões e declarações e esquecemos o Alô Dona Rosa, que era uma forma de comunicar também com o público. E se calhar uma lição um bocadinho até para os jornais de hoje, que era a capacidade de ouvir, como nos pregões e declarações, de ouvir o que os leitores tinham para dizer e o que os leitores pediam, e portanto são formas de fazer estudos de mercado bastante baratas. Sim. Havia música portuguesa nesse teu menu adolescente ou do início da idade adulta? Havia, inicialmente não havia muita música portuguesa, porque fui por esse caminho, e há bocado nem sequer falei nos Pantera, também que foi e ainda é uma das minhas bandas preferidas, mas sim, eu gosto. Mas o que é que me fez despertar para a música portuguesa? Essa é uma boa pergunta. Foi a Antena 3. A Antena 3, comecei a vir a Antena 3 bastante cedo também, quer dizer, nessa altura, 15, e a Antena 3 era espetacular para se conhecer música portuguesa. Tinha agora não sei, o António Freitas, quem tinha lá mais? O Henrique Amaro. O Henrique Amaro, exatamente. Aproveita então para devolver a gentileza, e amanhã, dia do aniversário da Blitz, haverá uma missão especial da Antena 3, que ocupará 3 horas durante a noite, com vários painéis que farão uma análise, penso que exaustiva, da história da Blitz e também do futuro da Blitz e do seu presente, obviamente, mas com alguns colaboradores desse tempo e de outros tempos, desde o Manuel Falcão, que é o fundador, até o António Freitas, que escrevia abundantemente sobre heavy metal, e outros ainda que amanhã vão animar a antena da Antena. Eu não sabia disto, entre as 8 e as 11 da noite. Isto parecia combinado, mas não sabia mesmo disto. Mas a Antena 3 é mesmo muito importante na descoberta da música portuguesa. Eu lembro, aliás, tanto a Blitz ou o Blitz na altura, Blitz, sim. como a Antena 3 tínhamos CDs que eu acho que tem lá em casa, só com música portuguesa, sim, só com música portuguesa, de todo o género, nessa década de 90, que ainda hoje em dia ouço essas músicas, não ouço os CDs, mas se ouço essas músicas de alguma forma mais digital, gosto muito delas, desde, não vou dizer o OCC, havia o General D, eu posso dizer todas, havia o Brain Dead. Havia Plástica ou Elástica. Plástica. Havia coisas que eu estou agora. Brain Dead, tal como os Brain Dead. Sim. Pronto. Havia uma série de descobertas que era a Antena 3 e a Blitz que nos deram a conhecer ao país e aos jovens naquela altura, como que eu era jovem, a conhecer, e portanto acho que esse trabalho é giro, que amanhã, que no dia 6 de novembro, por acaso isso aconteça, e eu juro aqui aos nossos ouvintes que eu não sabia disto. É porque aqui dentro nós não falamos muito, nós em Casa de Ferreira, espeto de pau, comunicação, mas acho que isso faz todo o sentido, porque de facto houve aqui uma parceria muito importante entre essas duas marcas para dar a conhecer. Olha, há pouco tu começaste ali no artigo definido a Blitz. Como é que assististe a essa operação de mudança de sexo que ocorreu ali
durante o ano de 2006. 2006. Eu só comecei a trabalhar no grupo empresa em 2000. Sim, eu perguntava enquanto consumidor, na ótica do utilizador. Em 2009. Enquanto na ótica do utilizador é sempre difícil ver partir um formato do qual nós tanto gostávamos, mas fez sentido depois passar de algo com uma maior regularidade e com um treinado formato para algo sendo mais esporádico com maior qualidade. Acho que fez sentido e também no seguimento daquilo que são as tendências que existiam e que existem ainda lá fora, tanto nos Estados Unidos como em Inglaterra, como em França, que são revistas e não jornais. Até antecipou um bocadinho, mas foi um movimento seguido por várias publicações de música que se transformaram de jornais semanais, passaram a ser revistas mensais. Outras, infelizmente, desapareceram, mas aconteceu de uma forma. Mas sabes, todos gostávamos muito, os todos já não era tanta gente assim quando o jornal desapareceu. Aliás, é por isso que o jornal deixa de ser publicado em abril de 2006 e passa a ser uma revista em junho do mesmo ano, porque as vendas estavam muito pequeninas e era a própria marca que estava em risco. E portanto hoje, agora aproveita, quando me perguntam a Blitz, eu digo a Blitz porque é uma marca de informação. Hoje é a Blitz. É uma marca, a marca de informação sobre música, e além de produção para conteúdos online. Temos aqui um podcast, não é preciso prová-lo, e já fizemos muitas outras coisas. Rádio, televisão, sei lá, ajuda. Prémios. Um festival em breve. Um festival em breve, que vale a pena falar. Sim. Mas, Miguel, só antes disso, não sei se tu te lembras, mas eu antes de entrar no grupo, entrei no grupo em 2009 e fiz um curso de gestão. Como não me lembro? Espécie de mini MBA da nova SBE em 2008. E tinha uma cadeira de estratégia, acho que era chamada-se mesmo estratégia, e tinha que fazer um trabalho, e o trabalho que eu fiz foi exatamente sobre esta transição do Blitz para a Blitz, do Blitz jornal para a Blitz revista. Então vim cá entrevistar o Miguel, outras pessoas também na área do marketing, comercial, administração, e teve de ter esse trabalho feito a algures, e se quiseres, Miguel, posso-te mostrar. Mas foram tempos, hoje falamos aqui com alguma leviandade sobre essa operação de mudança de sexo, mas foram tempos complicados, os resultados não estavam assegurados à partida, mas depois veio a verificar-se que realmente foi a decisão acertada, e mais tarde a revista Blitz, nesse caso, veio a bater recordes de venda nunca alcançados pelo próprio jornal, e também conseguimos garantir o apoio da indústria, dos anunciantes, e vivemos ali uma fase muito áurea enquanto publicação em papel, que mais tarde, tal como aconteceu com os NMIs da vida e outras publicações, passaram a estar disponível preferencialmente em plataformas online. E queres falar sobre essa decisão? Já foi minha. Não sei se querem falar sobre essa decisão ou se é tabu. Melhor não. É tabu, não é? Pois, tá bem. Então, eu não diria que é tabu, até porque a Blitz vai ter um espetáculo, vai ter live media, um espetáculo no dia 12 de dezembro, mas vai regressar às bancas também, é preciso dizê-lo, no dia 29 de novembro, com uma revista especial para colecionar, onde além de uma revisão da materialidade, isto é, desta história de 40 anos, vamos apresentar uma lista dos 40 melhores discos portugueses produzidos nestes 40 anos, para o qual reunimos um júri que eu estou em crer que é o maior de sempre, reunido para uma ocasião destas. Mais de 160 pessoas que votaram aqueles que consideram que é verdade. Nós temos a lista de quem votou e, sobretudo, temos a lista de quem não votou. E já apurámos os resultados, que não podemos revelar, mas sim, temos ali uma listagem dos 40 melhores discos portugueses que não nos desonra, Luís. Não. Aliás, por mera curiosidade, ia perguntar ao Francisco se fosse ele a mandar, quem é que ganhava? Nós temos um de voto, mas prometemos que era secreto, que o voto era secreto, e não nos sentimos autorizados a revelar. Como tu sabes, eu não interfiro aqui em questões editoriais e não faço. Não, as urnas estão fechadas agora. Sim. Eu votei exatamente como o Miguel dizia há pouco, na ótica do utilizador da Blitz.
Um vencedor só, acho. Assim, o teu vencedor não é o meu vencedor, porque acho que isto é difícil fazer essas comparações. Sim, é o meu vencedor. Eu acho que sinceramente, para aquilo que representaram nos últimos 40 anos, teria que ser os chutes e pontapés, sinceramente, mas isso não sei se seria o meu vencedor. Eu estou a dizer, acho que isto é acho que por tudo aquilo que chutes e pontapés que estarão na festa Blitz, ainda por cima estarão na festa Blitz no dia 12 de dezembro na Mel Arena, e portanto acho que o Circo de Feras provavelmente seria o mais justo dos últimos 40 anos. Agora, não sei se seria a minha escolha. Há discos que marcaram mais, mas está lá uma volta registada. Mas e contou. E agora vamos ver. Francisco, entrevistaste alguns músicos no podcast Geração 80, ou seja, tiveste a oportunidade de saciar curiosidade, eventualmente, não é? Sobre alguns dos mistérios que esta arte nos oferece. Eu sei que é ingrato perguntar quem é que te mais surpreendeu, talvez não queiras ser tão pouco cortês ao apontar uma pessoa em detrimento de outra, mas eu gostava de perguntar outra coisa, que é o que é que descobriste verdadeiramente que não sabias? E aqui o João Martins connosco vai ter que me ajudar aqui, porque agora não me lembro de todas as músicas, acho que vou meter aqui uma gafe. Então tivemos a Carminho, o Branco. E eles terão as suas próprias impressões. Como é que sentiste isso? O que é ser música em Portugal? Também faltava-me o Nininho Vaz Maia, que já agora foi o mais ouvido de todos, portanto. E acho que não sei se ainda é ou não o podcast mais ouvido da empresa, mas ainda é, pronto. Parece a ser destornado pelo posto emissor. Mas, por este não. Mas que é também, vale a pena dizer, um dos podcasts mais ouvidos do Universo Expresso. É fantástico, é mesmo. Vocês fazem aqui um ótimo trabalho. Aqui são três pessoas muito diferentes, não é? Estamos a falar do Branco, Carminho e o Nininho Vaz Maia. Eu, obviamente, dos três, o que eu conhecia menos, até porque é uma pessoa menos mediática, é o Branco. E pessoalmente fiquei a gostar muito do Branco, mas fiquei surpreendido. E respondendo à tua pergunta, capacidade de trabalho do Branco, a quantidade de parcerias que ele tem com pessoas lá fora no estrangeiro, o trabalho que ele tem no estrangeiro, o reconhecimento que ele tem no estrangeiro. E por vezes trabalha de forma anónima, ou seja, completamente anónimo, não vendo o seu nome escrito nas capas isso dos mesmo. E por vezes nem nos outros créditos, muitas vezes a polivalência dele, ou seja, e a forma como ele também se expõe, mas prefere não se expor, mas também gosta de se desafiar e de sair fora da zona de conforto. Portanto, o Branco a mim foi talvez o que mais me surpreendeu. A história do Nininho Vaz Maia já era conhecida, portanto, assim é bastante mediático, mas não deixa de ser uma história incrível, não é? Uma pessoa estava em casa por razões que agora não interessam, mas que foi descoberto por ter uma boa voz e tornou-se conhecido antes sequer de ter aulas de canto, e depois sim foi treinar e foi formar-se no canto, e é um talento em bruto, que já não é em bruto, e tem muito mérito por essa razão. E a Carminho, de facto, também mais uma pessoa que trabalha muitíssimo, mais uma pessoa que tem imenso reconhecimento no estrangeiro, e que tem, pronto, e que na altura, quando eu entrevistei, tinha também tido aqueles contactos e aquela presença nas festas lá em Hollywood, por causa do filme em que participou, o Poor Things, não é assim que se chama, e portanto foi uma pessoa que também me marcou muito pela sua humildade, não se deslumbra, já está num patamar muito acima de uma grande parte dos músicos portugueses, e surpreendeu-me essa capacidade de não se deslumbrar e de pensar sempre acima de tudo naquilo que é a sua arte e aquilo que realmente que ela quer fazer, e não perde também esse foco. Aproveito aqui para introduzir outro tema, o consumo da música hoje, e podemos confirmar isso até pelas histórias e historietas que já foram aqui contadas, é completamente diverso do consumo de música nos anos 90. O aparecimento do software de streaming faz com que a música possa estar virtualmente em todo o lado, a toda a hora, sem pagarmos ou pagando algo que não se compara ao preço de um disco em vinil ou um CD nos anos 80, 90, por aí fora.
Há um certo paralelo com o que está a suceder já desde há alguns anos, quer na imprensa, quer na televisão, em que as coisas estão a ir para o lado digital de uma forma que às vezes ainda nem percebemos bem como, ao contrário do que sucede na música, em que estas novas plataformas de streaming já estão muito estabilizadas e já dão bastante lucro e já geram controvérsia, não pelas piores razões, mas exatamente por serem eficazes. Como é que tu olhas estes caminhos paralelos entre a indústria da música gravada e a televisão e a imprensa? Portanto, dois negócios, quer queiramos que não, são negócios de mídia e, portanto, têm semelhanças e, obviamente, também diferenças. Não é? Sim, a resposta seria bastante longa. Vou tentar. Isto realmente é estratégia pura e dura de mídia. Deixa-me só começar por dizer. Eu acho que quando nós éramos mais novos, quando não havia. Quando se passou do formato físico para a digitalização, todos nós pirateámos mais ou menos músicas numa fase de transição em que isso estava a acontecer. Eu nunca me sinto. O Luís que o diga. Pelo amor de Deus. O Luís está a dizer que não. Eu nunca me senti muito bem com isso, até porque em casa. Você foste visitar o Napster, salvo eu. Estou certo. Não, mas fui consultado como na altura um oráculo sobre como chegar a esses meandros. Exatamente, sim. Sim. Onde ir sacar. Mas sim, como o Francisco está a dizer, houve uma altura em que nós fazíamos isso porque era mais ou menos. Acho que ninguém percebeu, como hoje em dia, se calhar há pessoas. Até que não havia uma alternativa legal. Sim, eu era mais o e-mail e do que o Napster usava mais o e-mail, mas pronto. Eu era Soulseek já agora. Também o Soulseek também era bom, sim. E quando surgiu o Spotify, eu juro que foi das coisas que eu fiquei mesmo muito, muito feliz. Juro que lembro de estar a pensar como é que isto é possível pagar 5 ou 10 euros e ter na palma da minha mão todas as músicas, né? Obviamente que isto é exagerado, mas um catálogo quase infinito de músicas só por este valor. E ainda hoje em dia me surpreende essa passagem e o facto de termos essa capacidade de podermos contar com tantas músicas. Quem gosta de músicas e todo o género e mais algum, vamos numa viagem 2-3 horas para o Porto com os nossos filhos e eles vão o tempo todo a ouvir músicas que querem. Infelizmente às vezes nós não queremos as músicas que eles querem, mas é outra história. Sim, eu e também acho que sou muito chato nisso porque fiquei um bocadinho viciado na construção de playlists no Spotify. Creio que já conto mais de 200 da mais variada temática e de formas de organizar diversas. E é realmente, para mim até é terapêutico. Descansa-me bastante fazer essas coisas e pensar naquilo como se fosse um artigo de jornal ou quiçá um filme, a banda sonora de um filme. E realmente, na ótica do utilizador, do consumidor, como agora estavas a falar, parece que chegamos quase a um paraíso, não é? Mas a boa parte é que para os produtores fonográficos, vulgarmente conhecidos como editoras, a solução também é bastante positiva e isso nota-se nos resultados que têm sido alcançados pelas editoras discográficas, nomeadamente aquelas maiores e multinacionais, não é? Sim. Como é que encontramos o Spotify da televisão e o Spotify dos jornais? São três tipos de conteúdos / produtos muito diferentes e a verdade é que mesmo quando falamos no Spotify para os produtores fonográficos, mas especialmente para os criadores, há aqui 2 níveis totalmente diferentes. Há aqueles que são obviamente muito bem sucedidos e que têm garantido pelo seu estrelato um quinhão que é satisfatório ou mais do que satisfatório. E depois há todos os outros, que é a larga maioria, que se queixam que realmente não recebem o que deveriam receber por parte das grandes plataformas. Quem diz Spotify diz Apple Music, diz o SoundCloud, estamos aqui a dizer Spotify como dizemos Netflix, não é? E portanto não é um modelo que eu acho que tenha tanta justiça como noutros casos, como no caso talvez dos mídia, tanto do lado da televisão, do audiovisual, como do lado do publishing. Porque, e daí haver também, vocês sabem melhor que eu e falam muito sobre isso aqui também, a necessidade destes artistas estarem todos os dias a fazerem live events, tanto concertos ao vivo. E não só, lançar linhas de perfumes, a ter umas calças de ganga com a marca deles, isto, aquilo. Porque se para as editoras fonográficas isto funcionou, para os artistas nem tanto, ou para uma grande maioria dos artistas nem tanto. Agora, no caso do publishing e do audiovisual, mas começando no publishing, há aqui
há esta tendência para se estabelecer uma relação direta com o consumidor final. Essa tendência, ou pelo menos essa vontade estratégica das empresas bem-sucedidas de o fazer. E no caso do publishing, aqui os grandes exemplos são os lá de fora, são o New York Times, o Financial Times. Ou seja, que apontam claramente para uma política de assinatura, uma estratégia que tem como objetivo exatamente a assinatura. É isso. Portanto, o New York Times neste momento tem 11 milhões de assinantes digitais, que é uma coisa espetacular, obviamente. E como o Miguel estava agora a dizer, aqui a ideia é reduzir a dependência, neste caso, da publicidade. Obviamente que tem muita publicidade, é muito importante, e isso não vai lado nenhum no lado do publishing. Compensar a quebra, como nós falávamos há pouco inicialmente, no papel, porque de facto há muito menos pessoas a ler jornais em papel, e a publicidade, por exemplo, há bocado falávamos sobre a Blitz. Neste momento em Portugal o investimento publicitário em jornais e revistas é 1,5%, é miserável. E portanto a verdade é que cada vez há menos pessoas a comprar jornais, mas não quer dizer que os jornais não sejam importantes mesmo no formato de papel, porque as marcas de imprensa não sejam ativos consideráveis. Porque as marcas de imprensa e porque há jornais e jornais, e eu vou dizer isto e vai soar mal, mas a verdade é que em Portugal há um exemplo muito bom, que é o Expresso. E eu sei que eu digo isto em causa própria, mas os números falam por si mesmo. O Expresso foi capaz de se reinventar ou de começar esta transição em duas frentes há 10 anos atrás, para o digital e para a diversificação de fontes de receitas. E isso é algo que eu acho que na música não como há quase dizíamos, temos obviamente a venda, seja através ainda de discos, mas mais através de forma desmaterializada de músicas, e depois há os concertos, depois há, como tu dizias, os perfumes e tudo mais. Sim, mas isso já é paralelo. A venda de música para filmes, é para spots de TV. É verdade. Mas eles também sentiram, na música também sentiu a necessidade de diversificar receitas, e há artistas até muito especializados numa dessas linhas de receitas e muito pouco noutras. Há pessoas que fazem balúrdios a fazer bandas sonoras e que nós nem sabemos o nome, ou não são claro. Domínio. Sim, fazem dobragens e de acordo, mas quando estamos a falar de uma marca de imprensa ou de publishing como o Expresso, aqui temos o papel e aqui temos ainda vendas em banca, que é o jornal mais vendido em Portugal por edição. É daquilo que eu falava do 1,5%, o Expresso tem mais de 60% do mercado, que mostra também o estado em que está o resto do mercado em termos de investimento publicitário. E depois temos já mais de 50 mil assinantes digitais, e estamos também à frente, portanto mostra que fizemos a mudança na altura certa, e temos também a publicidade no digital. E depois temos esses eventos, conferências, temos os podcasts, que também fomos os primeiros a fazer podcast em Portugal. Portanto, há aqui uma estratégia multiplataforma e omnicanal, que é no fundo adaptando a nossa linguagem àquilo que são os nossos públicos, que o Expresso fez muito bem. Só para terminar, tu é que fizeste a pergunta, esta parte estratégica sobre os média, não sei se é para aqui chamada. É muito chamada. O futuro da Blitz também está em causa. E a Blitz tem então, sei lá, vamos. Mas em relação ao audiovisual, que é isso que estavas a dizer, o audiovisual tem que seguir um caminho parecido com o publishing, e neste momento o que nós vemos é que há exemplos bons na área do publishing lá fora, que eu aqui elenquei. Há outros que, além dos americanos, também temos o Economist, temos o Financial Times, que não é americano, temos outros também. A própria Prisa tem feito um bom caminho em Espanha, mas no audiovisual estamos neste momento a passar por um período de transição semelhante ao que aconteceu há 10, 15 anos atrás no publishing. Sendo que o audiovisual é diferente, porque uma notícia é diferente de um conteúdo de entretenimento. Uma notícia é mais facilmente replicável. Mas ao mesmo tempo há mais para dizer. As pessoas estão disponíveis para pagar ou comprar um jornal ou assinar um jornal, porque há sempre coisas a acontecer se o jornal for relevante, se o conteúdo for bom, obviamente. Um conteúdo de entretenimento é uma coisa que esgota depois de se ver uma vez, não é? Não é como um serviço noticioso. Sim, lê-se a notícia, mas depois a seguir serviço de assinaturas como a Netflix, e portanto é sempre produto novo. É aí que eu queria chegar. O único acesso neste momento que existe no mundo inteiro é a Netflix, mas a Netflix vem já já é nativa digital, e portanto tem 280 milhões de assinantes a nível mundial. Todos os outros, como o caso de uma Disney ou em Inglaterra uma ITV ou uma TF1 em França, todos os outros que são chamados os incumbentes ou os instalados ou os média tradicionais, que é uma expressão como tu sabes que eu detesto essa expressão, porque nós estamos sempre a reinventar-nos e somos tudo menos dinossauros, somos
temos feito aqui um esforço enorme para nos reinventar. Todos estes têm tido alguma dificuldade, tendo em conta os custos de produção desse tipo de séries, de ficção, de entretenimento, etc. Os custos da tecnologia e a dificuldade de conseguir crescer o suficiente para compensar esses custos. E, portanto, ao mesmo tempo compensando alguma erosão que existe em algum tipo de visionamento de televisão mais linear, mais tradicional, com este visionamento on demand e mais digital. Esse é o que nós temos por cá também a fazer. Aqui em Portugal é diferente porque ainda não estamos com o mesmo tipo de tendências que existem lá fora, que têm sido mais rápidas, Inglaterra, Estados Unidos, em particular, países europeus da Europa continental também, mas cá em Portugal não é tanto assim. Mas quando lançámos a Opta em 2020, foi já nessa perspectiva, vamos aqui replicar o que fizemos com o Expresso, sendo que, como eu dizia, aqui há diferentes produtos e conteúdos. Uma dimensão de mercado também diversa, obviamente. Mas é preciso ir compensando, diversificando, reduzindo alguma dependência naquilo que é a fonte principal de receitas, que é a publicidade. Não há ninguém fora a Netflix, que não é um exemplo porque não tem essa herança, vá lá, que tenha conseguido até agora fazer isto de uma forma que pudesse servir como inspiração, vá lá. Deixa-me só dizer uma coisa, já que estamos em época de aniversário Blitz, algo que é poucas vezes mencionado. Sabias que Blitz foi o primeiro jornal português a ter e-mail? Não sabia. Blitz@pug.pt. O que é PUG? Grupo Português de Utilizadores do Unix. Aliás, e as primeiras notícias, agora vou sublinhar ainda mais, as primeiras notícias sobre a internet, e isto já está, existe em arquivo, as primeiras notícias sobre a internet foram publicadas na Blitz. Um senhor, que era o António Saraiva, que ainda colaborou inclusivamente com o Expresso e que de alguma forma trouxe a internet para Portugal. Ele tinha conhecimento tinha uma rede com várias pessoas, nomeadamente São Francisco, e trouxe essa ideia. Em 94 o Blitz é o primeiro jornal português a ter e-mail e tivemos uns arremedos do website também bastante cedo, mas de forma bastante inócua. Mas muitas vezes esquecemos este pormenor de termos sido o primeiro jornal com e-mail em Portugal. E com uma secção semanal sobre esses assuntos. Eu lembro que a primeira vez que acedi à internet foi com uma cábula, que era uma página da Blitz com uma série de sites. Um deles era o Yahoo, outro deles era o já existente Apontador Sapo na Universidade de Aveiro. Portanto, foram os sites que eu consultei para depois descobrir tudo que me interessava sobre música, que basicamente era aquilo que me levava. Aliás, eu nessa altura era jornalista na redação da Blitz e pessoas mais velhas até levavam mal o tempo que já passávamos na internet à procura de informação, porque as coisas demoravam a chegar e era possível sacar primeiras mãos na internet sobre espetáculos de artistas que vinham a Portugal, em que essa informação já aparecia, não tinha sido divulgada cá, mas já aparecia nas suas listagens de concertos. E sim, os anos 90 nesse sentido foram uma grande revolução, ou pelo menos o pré-anúncio de uma revolução que se viria a consolidar e que nos viria a afetar e a transformar a todos no início do século XXI. Há pouco atrás, quando falávamos destas transformações, nomeadamente dentro do próprio grupo empresa, dissemos Blitz, já lá vamos. Eu agora gostava de lá ir. Vamos, bora. Não estou aqui, como sabes, é a casa da liberdade, portanto, sem tabus. O que eu há pouco estava a dizer é que nós, em 2017, já estava eu nestas funções atuais enquanto CEO da empresa. Tivemos de tomar uma decisão muito complicada, que foi a de tomar definir aqui prioridades sobre o que era mais importante para o grupo empresa, tendo em conta aquilo que eram as tendências e que são as tendências hoje em dia no consumo de média. E acabámos por vender 12 títulos do nosso portfólio a um outro grupo, um grupo que não existia, mas que foi criado para esse efeito. E o único título que nós não vendemos, além do Expresso, que isto era inegociável, foi a Blitz.
E eles queriam ficar com o Blitz, mas eu por razões emocionais, não, estou a brincar, eu não posso ser um CEO, não tenho estado de espírito. Não, porque eu acredito mesmo. Da empresa na bolsa. Essas afirmações. O CEO não tem estado de espírito, mas por razões mesmo de acreditar na marca Blitz, e realmente é a única marca em Portugal na área da música e que tem imenso potencial. Dissemos que não vendíamos a marca Blitz, mas e isso é que é o tal assunto ao qual não fujo, decidimos que a Blitz deveria deixar de ter uma presença regular física, não é? Portanto, em suporte de revista, e passar a ser uma marca apenas digital. E assim foi, a partir de janeiro de 2018. A última edição foi com o Zé Pedro na capa, não foi? Precisamente. O Zé Pedro dos chutes na capa. Parece que é simbólico ou muito significativo o desaparecimento do Zé Pedro coincidir. Ele tinha morrido uns meses antes, não tinha? Tinha morrido no mês anterior. Um mês anterior, sim. Ter coincidido. Mas olha. Mas já agora, para dizer, isto tem a ver com aquilo que eu falava há pouco, ou seja, não foi tomado de ânimo leve, nada destas decisões em geral. As decisões têm que ter um mínimo de fundamento. Estas decisões estruturais mexem com a vida de muitas pessoas, muitas famílias, mas assim, e pronto, e que têm um impacto, obviamente, aqui em termos de marca, em termos de estratégia, não são tomadas de ânimo leve. Não me arrependo, sinceramente, da decisão que tomei. Acho que foi a decisão certa. Acho que era a forma de manter a marca Blitz viva. Infelizmente, o tempo tem-nos vindo a dar razão. O mercado das revistas e da imprensa em geral não está famoso, já falámos sobre isso. E, portanto, a Blitz, tal como está e como vai continuar a crescer, mas não só está como está, mas a crescer para outras plataformas como esta onde estamos neste momento, com um podcast. O festival no dia 12 de dezembro é mais um exemplo, e espero que mesmo corra bem para poder ser o primeiro de muitos, não necessariamente neste formato, mas que haja mais live media. E pronto, e todas as ideias são bem-vindas. Mas sabes que é interessante, claro que todos nós temos saudades de publicações em papel. O papel, se me é permitido alguma opinião, nunca vai deixar de existir, é como os livros, mas vai provavelmente tornar-se um produto, eu diria, quase de luxo. E portanto, revistas, jornais terão um preço bastante mais alto. Mas o interessante é que a Blitz, ao tornar-se uma marca de imprensa que se mostra preferencialmente em plataformas digitais, provou dar excelentes resultados. Eu não preciso lembrar que a Blitz faz em média mais de 3 milhões de visitas online, o que é um valor extraordinário. É extraordinário. Com três jornalistas. É um terço ou até mais às vezes do que faz o Expresso todo, e portanto é uma estratégia que está a funcionar muito bem no sentido da marca Blitz ser a marca de informação de música em Portugal. Repara que, sabes isto melhor do que eu, mas não entra outra marca de informação de música em Portugal. Não é que o nosso mercado seja enorme, mas a nossa política, como eu gosto de dizer, de A a Z, ou seja, do Zaba aos ZZ Top, sem olhar a gostos e géneros musicais, permite realmente ocupar uma grande faixa do mercado de informação, e não só sobre música em Portugal. E assim temos cumprido esse papel de forma, eu diria, galharda, e vamos celebrar isso. E acho que podemos fazer mais e melhor, sinceramente. Não é live media, não pondo em causa aquilo que já tem sido feito aqui por esta equipa valente na parte do online e nas nossa propriedade digital da Blitz. Acho que nós, enquanto empresa, é uma marca fantástica que deve ser explorada. Eu ainda me lembro dos prémios Blitz também no início dos anos 90. Gostava de chegar aí também. E portanto acho que é isso. As pessoas têm este carinho e é uma marca que realmente ela tem impacto, e como o Miguel dizia, é bom também, mais uma vez, não temos aqui pudores nem pruridos em ter todos os géneros musicais aqui dentro desta marca, porque antes não era assim, não é? A ideia é trabalhar para um público, para o público que gosta de música, e assumirmos que não estamos acima disso, não é? Se calhar os bons resultados também vêm um bocadinho dessa ideia de não queremos ser educadores do Sim. povo, e também pela forma como lidamos com a música portuguesa, com os grandes espetáculos a que vamos. Ou seja, Blitz é uma marca com
poucos recursos, mas muito organizadinha. A ideia é que quando se tem poucos recursos temos que nos organizar melhor, temos que planear melhor as nossas atividades e assim lá vamos levando a água ao seu moinho e vamos festejar isso mesmo agora nos próximos dias. Vamos entrar agora na área do podcast em que elencamos os temas que marcaram ou que estão a marcar a semana. Lamentamos a morte de Joaquim Pinto, membro fundador dos Mão Morta e seu baixista nos primeiros 7 anos. Aliás, o homem a que a própria banda imputa o epíteto de ideólogo, até porque se deveu a ele a formação do grupo em Braga em novembro de 84. Há 40 anos, os mesmos que conta a Blitz. E Joaquim Pinto, em Berlim, foi encontrado por um músico dos norte-americanos Swans que lhe diz... que diz que o português tinha mesmo cara de baixista. Ele levou a história a sério, voltando para Portugal, aprende baixo e os Mão Morta começam a atividade logo no mês a seguir. O resto é história. Lamentamos de facto a morte de Joaquim Pinto. Miguel, os Mão Morta foram uma banda com uma cobertura constante pela Blitz desde o seu aparecimento. Sim, eu próprio quando comecei acompanhei muito perto a atividade dos Mão Morta e do Adolfo Luxúria Canibal, que já estava em Lisboa. E diria que foi uma das bandas mais interessantes da segunda metade dos anos 80 em Portugal e que continua até hoje a fazer espetáculos, sobretudo, que os distinguem da maior parte dos artistas portugueses, porque sempre traspassados por um conceito ou por vários conceitos, mais das vezes delineados pelo seu vocalista, devo chamar-lhe assim, em vez de cantor, não é? Sim. E que surtem sempre e têm relevância de acordo com os tempos que nós vivemos. E sim, os Mão Morta serão também um dos artistas, o Adolfo Luxúria Canibal, que irá comentar a noite especial da Antena 3. Exatamente, dia 6 de novembro. Foi uma banda que desde a primeira hora foram sempre sendo acompanhados pela marca Blitz. Capa tanto do jornal como da revista. Inúmeras vezes, até capa de Natal, com o Luxúria Canibal vestido de Pai Natal. Posso dizer uma coisa também, que é, mais uma vez a Antena 3 também deu a conhecer muito para mim, no meu caso, os Mão Morta, e também é uma banda que também muito me acompanhou, e ainda há pouco tempo... quando fui à Hungria o ano passado, estava sempre com os meus AirPods a ouvir o Budapeste. As noites de Budapeste. Depois aquilo é repito. Também esta semana o mundo da música perdeu Quincy Jones, o lendário produtor e compositor, que, não desmerecendo outros brilharetes, esteve intimamente ligado à revelação de Michael Jackson enquanto estrela pop. Jones foi mais do que um simples produtor de discos como Off the Wall e Thriller, que foram absurdos sucessos de vendas e álbuns essenciais por uma certa ideia de pop que partiu do R&B, do funk e da soul, e que se viria a tornar verdadeiramente dominador e capaz de um alcance global. Já falámos sobre isso, mas não posso deixar de lembrar que é tempo de comemorar, a 29 de novembro, para pôr aqui um bocadinho a ordem no nosso programa de festas. Chega às bancas uma edição única da revista Blitz, em papel e em formatos especiais, celebrando o nosso 40º aniversário. É uma edição para colecionar, que tem como, diria, principal chamariz a eleição dos 40 melhores discos da música portuguesa publicados entre 84 e 2023. Como o Miguel já referiu, uma eleição feita por uma academia composta por centenas de pessoas ligadas ao meio da música. A resposta foi superior à expectável. Sim, vai ser um acontecimento. Vamos ter eco até nos restantes mídia. E volto a dizer-te, tentando aguçar o apetite, que vai ser um número histórico da Blitz e esta eleição vai muito representar aquilo que nós, e quando digo nós, digo todos aqueles que trabalham na indústria da música e que nos acompanham há mais ou menos tempo, tudo o que discos tem maior relevância e maior significado para essas pessoas. Mas deixa-me só voltar ao Quincy Jones. Eu, como viciado em playlists. Desde que e são públicas, as pessoas podem procurar, não é? Podem procurar, podem ir à minha conta de Spotify, podem depois mandar e-mails a reclamar também. Terei muito gosto em responder. Mas comecei a construir uma playlist de Quincy Jones e, há ali muito trabalhinho para fazer.
porque falamos, e todas as notícias referem o trabalho que ele fez com o Thriller do Michael Jackson. Para o Michael Jackson ele gravou mais 2 álbuns, mas deixa-me dizer que algumas das canções mais conhecidas de Frank Sinatra são produzidas por Quincy Jones, Miles Davis, Aretha Franklin, os próprios discos, os discos em nome próprio. É um trabalho, facilmente fiz uma pré-seleção com mais de 8 horas de música e, portanto, não vou conseguir acabar essa playlist, que eu gosto de ver bem arrumadinha e, segundo este é aquele conceito, nos próximos, diria, 2 meses. Muito rapidamente, grande festa da música portuguesa na Mel Arena em Lisboa, 12 de dezembro, 4 grandes artistas de diferentes gerações protagonizam uma noite onde se recordará a história e contará um bocadinho também do futuro da música em Portugal, porque temos nomes de diferentes gerações. Chutes e pontapés, Capitão Fausto, Maro, Gisela João. Francisco, que tal este cartaz? É fantástico, eu gosto de todos, portanto não há assim ninguém que eu não gosto. Acho que já vi os Chutes e o Capitão Fausto ao vivo mais do que uma vez. A Gisela João também já vi aqui no nosso edifício, mas por acaso acho que nunca vi. E no Encontro de Quadros. É isso, no Encontro de Quadros. E gosto muito de Amaro também. Acho que isso aqui uma escolha, a curadoria aqui, Miguel Cadete, muito eclética. Sabes que é uma curadoria se correr bem, foi aqui um esforço de equipa. Se correr mal, a culpa foi tua. Claro, é sempre assim no grupo de imprensa. Para dar o peito às balas. A escolha não foi complicada. Porque há um conceito implícito que é artistas que representem estas 4 décadas de música. Sim, e dessa forma, de alguma forma, isso foi conseguido. Procuramos também que apontassem pistas para o futuro. E depois havia obrigatoriamente outra condicionante, que era, eles tinham que ter alguma coisa a ver com a marca Blitz, tinham que estar de alguma forma alinhados com o nosso conceito editorial e com aquilo que vamos fazendo e vamos fazendo ao longo dos dias. E resultou nisto, creio que está bem conseguido. O preço, as entradas começam em 25 euros. Não sei se vamos encontrar algum espetáculo que permita assistir a 4 espetáculos de 4 senhores artistas portugueses por 25 euros. Serão espetáculos especiais. A Gisela João já anunciou que vai apresentar o seu novo disco, um disco dedicado à liberdade, também calha muito bem com a marca Blitz. Neste espetáculo a 12 de dezembro na Mel Arena. Eu já ouvi algumas canções, mas não sei se me é permitido falar sobre elas, porque a artista não me permite. São espetáculos mais reduzidos do que um espetáculo integral de cada um dos artistas, mas eu estou certo que vamos ter uma noite recheada de boas canções e de boa música portuguesa. Gosto de acreditar que é uma grande festa da música portuguesa, uma festa que faltava à música feita. É um festival de verão fora da época, e acho que isso também é bom. Queremos aqui obviamente estou a exagerar, são 4 bandas, mas acho que é muito importante também fazermos coisas fora da época e não tem que ser naqueles 3 a 4 meses estivais, e é bom termos esta capacidade. Sim, pelo mundo fora há muitos festivais que acontecem não exatamente no verão e que se passam. Lembro-me de um que é notável em Rennes, no norte de França, Transmusical, que é um festival com cartaz esmagador e que acontece precisamente durante o inverno. Eu prefiro chamar-lhe festa, não só porque estamos a celebrar os 40 anos da Blitz, porque acho que falta no calendário da música em Portugal, falta uma festa que seja também um encontro das pessoas que trabalham na indústria da música e do público, obviamente, mas dos jornalistas, das pessoas que trabalham nas editoras, que trabalham nos concertos, que fazem isto, que fazem aquilo, e sem as quais esta coisa não existia, e portanto é também uma tentativa de fazer um come together em português daqueles que escolheram não ter profissões tão convencionais para dedicar a vida a esta coisa chamada música. Vida, causa de todas as causas, princípio de todo princípio, final de
Falamos agora muito rapidamente dos concertos que aí vêm. Estamos perante uma semana bem recheada, dia 6, Jorge Palma, dia 6, o mesmo em que Blitz celebra o seu 40º aniversário. Jorge Palma leva a sua vida nova ao Sagres Campo Pequeno em Lisboa. Na Super Boca Arena, Pavilhão Rosa Moda no Porto, Pedro Brunhosa dá 4 concertos das suas viagens 3.0, espetáculos comemorativos da música do 30º aniversário. É só efemérides. De viagens, um dos álbuns mais importantes da música em Portugal. Vou. Muito bem. Bons espetáculos todos os dias nas próximas semanas. É verdade. Há 4 concertos no Porto, 7, 8, 9 e 10. Lisboa, o mesmo espetáculo mais adiante, a 23. A Rui Veloso atua no Coliseu do Porto dia 8, também com um grande concerto no Altice Fórum Braga mais para a frente, a 22. Os ingleses Tindersticks começam uma pequena digressão de 5, média digressão de 5 concertos em Portugal, dia 8 na Covilhã, depois tem Leiria, Aveiro, Porto, Lisboa em dias consecutivos. Quem gostar de ambientes mais densos, o Amplifest, um festival um bocadinho mais pesado no Art Club no Porto, com o Chelsea Wolf sendo um dos nomes cimeiros, e Kim Gordon, ex-Sonic Youth, vai de dia 11 ao Capitólio em Lisboa. Portanto, uma agenda bem aturada de concertos nesta altura do chamado campeonato musical, que depois culminará com a grande festa Blitz no dia 12 de dezembro, sobre a qual já falámos longamente. Que não por acaso acontece quando está a terminar o primeiro período do ano letivo. Agora já não há tantos primeiros períodos, mas será uma ótima ocasião para se começar a celebrar o Natal. E beber umas cervejas. Precisamente. Contamos com isso. 1 ao 11. 40. Chegamos ao final de mais uma edição do Posto Emissor, uma edição especial sob a tónica do 40º aniversário da Blitz. Muito obrigado ao Francisco Pedro Balsam por ter estado connosco. Eu chamo Luís Guerra, comigo nesta edição esteve também Miguel Cadete, diretor da Blitz, e um veterano nestas andanças da nossa garbosa publicação. Miguel, quando é que começaste nisto? Eu, ainda bem que falamos dos pregões e declarações, eu entrei no Blitz para fazer 2 coisas. Uma foi organizar o arquivo fotográfico, outra foi datilografar os pregões e declarações. E isto corria o ano, salvo erro, de 1988. Depois começou um bocadinho impertinente, comecei a mandar umas bocas e lá me convidaram para escrever isto ou aquilo. E olha, aqui estou. Aqui estamos. Os temas de abertura e conclusão, nunca é demais lembrar, são da autoria do nosso bom amigo Legendary Tigerman, e a sonoplastia e edição multimédia estava a cargo do sempre atento João Martins. Como é hábito, terminamos com uma breve leitura à escolha do nosso convidado, e é agora que eu vou perguntar ao Francisco o que é que cuidadosamente nos vai trazer. Olha, acho que não falámos sobre isso. Eu, quando cheguei à empresa em 2009, vim falar com o Miguel Cadete sobre uma ideia que eu tive de que era de escrever a Blitz. Eu gosto muito de escrever e eu gosto muito da Blitz, e baseado num livro que eu tinha lido chamado Fever Pitch, Quem não? Todos lemos aqui. Sim. Que é do Nick Hornby. Sim, pronto, e que ele fala música sobre e futebol não há melhor, não é? Pronto, e no fundo ele acaba por descrever episódios da vida dele, mas ligados aos jogos do Arsenal, que ele é fã do Arsenal. E eu, no fundo, inspirado disso, fui falar com o Miguel, fiz o meu pitch a dizer: olha, acho que era interessante fazer aqui algo semelhante, mas à volta dos concertos, que eu gosto muito de ir a concertos e a festivais, e acho que já fui, e depois fui indo também ao longo do tempo que fui escrevendo para a Blitz a vários concertos e festivais. E não são de crítica, nunca foram críticas nem comentários, porque eu não sou crítico nem jornalista na área da música, mas no fundo são reflexões minhas sobre que tive na altura dos concertos ou a posteriori, e que com alguma tentativa de humor fazia estas crónicas que eu nunca sei se alguém lia ou não, porque nós não temos estas métricas, mas que eu gostava muito de escrever, e se calhar a minha mãe e dois amigos meus liam e diziam que gostavam. Acho que tínhamos mais leitores na altura. Não sei, mas pelo menos essas pessoas liam e gostavam, e o Miguel disse que sim, e acho que escrevi, eu sei, 4 anos, acho que foi 2009 a 2012. Portanto, mais de 4 dezenas de crónicas. Acho que foram mais 4 dezenas de crónicas, sim, e por acaso estive a ler algumas antes deste posto emissor e já não me lembrava quase nenhuma delas.
E acabei, a última de todas foi antes de nascer a minha primeira filha, que achei que não ia ter mais tempo para escrever. E então o que eu escolhi aqui é uma coisa um bocado umbiguista e um bocado que é um texto meu, não sei se alguém já leu um texto seu, mas que tem a ver com algo que já falámos neste posto emissor, que foi o primeiro concerto que eu fui na minha vida, dos Dire Straits, que foi, aparentemente foi em maio de 92, portanto tinha acabado de fazer 12 anos. Não vou ler o texto todo porque é comprido, mas vou fazer aqui uma espécie de um best-of. Se isto por acaso não faltar aqui alguma estrutura, depois o João, com a sua magia, vai conseguir fazer aqui isto um brilharete. Começo por dizer. Sem contar com uma peça de Natal, quando tinha 6 anos, em que fiz de São José e cantei e dancei, a primeira vez que estive presente num concerto terá sido há 20 anos, à altura era 20 anos, agora já são muitos mais, no estádio de Alvalade. Tocaram os Dire Straits e vi da bancada. Do resto não me lembro. O momento não me marcou à semelhança de outras experiências não necessariamente ordinárias. A primeira viagem de avião para Madrid não fui à janela. O primeiro jogo de futebol, também a Alvalade, não me lembro do resultado ou, mais provável, preferi esquecê-lo. O primeiro beijo, talvez por causa do medo de me cortar nos dentes metálicos da minha namorada. Naquela noite não fiquei fã de Mark Knopfler e companhia, mas algo terá mudado em mim porque nesse longínquo e longo verão de 92 assisti ainda aos concertos de Elton John, Genesis e Michael Jackson, uma barrigada. Moral da história: por mais que o seu clube perca e o deixe desgostoso, não deixe de levar o seu filho ao estádio. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que aprender que os homens também choram. Por mais que abomine música de dança latina, não cerceie o entusiasmo da sua sobrinha e leve-a a ver Jennifer Lopez. Leve as suas crianças numa road trip pela Costa Vicentina e vai ver que elas um dia darão a volta ao mundo. Não as protejam de corações partidos nem de cortes na boca. São espinhos e armações que elas terão que enfrentar sozinhas. E faça o que fizer, não lhes mostre esta página e os meus conselhos de terceira categoria, sob pena delas perderem o respeito por si.